Abra suas mãos, abra o seu coração, receba a graça, o amor, o favor, a força e a sabedoria que vem do trono do Altíssimo. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Neste mês de novembro, nós estamos num propósito de renovação de forças e de conclusão de processos. É muito comum, ao chegarmos próximo ao final do ano, nos encontrarmos cansadas. São inúmeros os fatores que nos levam a estar com as forças enfraquecidas. E nós estamos colocando diante do altar de Deus que Ele venha renovar a nossa esperança, renovar a nossa expectativa, renovar a nossa visão, renovar os nossos propósitos, renovar os motivos de acordarmos, os motivos de vivermos, renovar a nossa relação com Deus, renovar cada motivo de oração que temos colocado diante da graça e do altar de Deus. No altar de Deus tem resposta. E também estamos crendo que aqueles processos que estão demorando demais, aqueles processos que estão emperrados, aqueles processos que receberam pilhas de problemas e de dificuldades, crendo que Deus vai intervir e vai trazer eles à conclusão, que Deus vai finalizar para nós aquilo que não conseguimos finalizar até aqui, que coisas incríveis e maravilhosas estarão acontecendo nas nossas vidas. Estamos fazendo isso através de um propósito de ação de graças. Ao longo do mês inteirinho de novembro, nós tivemos oração e estudo da importância de manter um coração agradecido diante de Deus, a importância de utilizar o louvor a Deus, exaltar o nome de Jesus como arma de guerra, arma para guerrear contra Satanás, arma para guerrear contra a nossa tristeza, contra o desânimo, arma para guerrear em meio às regiões celestiais, mas também dentro da nossa própria alma. Davi sabia que precisava ajudar a sua alma a estar alinhada, olhando para Deus, focando em Jesus. Ele engrandecia ao Deus vivo em todo o tempo, como forma de guerrear, como forma de batalhar. Assim como Davi, muitos dos salmos nos ensinam a utilizar o louvor como arma de guerra, como arma de manter a nossa alma alinhada, compreendendo, lembrando que Deus está no governo, que Deus está controlando, que não há uma folha caindo neste momento, neste instante, que escapou ao governo de Deus. Nós precisamos lembrar a nós mesmas que, apesar das dificuldades, apesar do deserto que estamos trilhando, atravessando, o nosso Deus reina, o nosso Deus governa e nós podemos andar nas situações que estamos vivendo de forma mais leve, de forma mais suave, quando estamos louvando a Deus, quando estamos engrandecendo o nome do Senhor, quando estamos olhando para o nosso Deus como um Deus poderoso, que vive, que reina, que está infinitamente superior a tudo que está acontecendo nas nossas vidas, que tem um plano melhor e maior, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. O louvor como arma de guerra é algo estratégico, é algo que fazemos de forma pontual, mas é algo que nós devemos adotar para a nossa rotina como uma constante forma de manter a nossa alma alinhada a Deus. Fazemos isso através de separar tempo específico diariamente para estarmos na presença de Deus em oração, para estarmos na presença de Deus em oração de agradecimento, em oração de rendição, em oração de louvor a Deus. Eu quero utilizar como um exemplo para nós Daniel, o profeta Daniel. Daniel nasceu como eu e você, em um lar. Daniel teve um pai, Daniel teve uma mãe. A Bíblia não registra para nós como é o nome do pai nem da mãe de Daniel. A Bíblia já começa o relato
numa guerra. Uma guerra estava estabelecida e quem venceu foi o outro país. Foi o país inimigo. A Babilônia conquistou Israel. Levaram muitos moradores de Israel como prisioneiros para a Babilônia. Especificamente, a Babilônia tinha o costume de escolher entre os nobres, entre as pessoas de classe mais elevada, alguns jovens para serem educados juntos com os jovens babilônicos. O chefe dos oficiais precisava escolher homens saudáveis de boa aparência, que fossem cultos em diversas áreas, que tivessem bom senso, que tivessem capacidade de trabalhar no palácio real. Esses jovens iriam por 3 anos estudar a língua dos caldeus, estudar a cultura dos caldeus, estudar as ciências dos caldeus. Depois de passar por esse extenso treinamento, eles iriam ser provados. Aqueles que fossem aprovados iriam entrar para a cúpula dos oficiais babilônicos. A Babilônia era a civilização mais desenvolvida da época e eles expandiam o seu poderio através da conquista de novos territórios. E ao conquistar novos territórios, eles sempre utilizavam a mão de obra mais qualificada daquele território para incluir junto com os oficiais babilônicos. Aquelas pessoas eram treinadas, aprendiam a língua da Babilônia, aprendiam os costumes da Babilônia, as ciências da Babilônia e através da sabedoria que eles traziam da sua própria civilização. Com o seu poder intelectual, eles faziam com que os caldeus se tornassem cada vez o povo mais poderoso de toda a época. Daniel, junto com 3 amigos, foram selecionados, foram treinados por 3 anos, depois foram testados. A Bíblia não fala dos demais, mas a Bíblia ressalta que Daniel e os seus 3 amigos eram 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os outros que estavam naquela turma. Isto porque logo no início, Daniel, como um adolescente, quando entrou no treinamento, que começou a receber o alimento, que começou a receber o treinamento, ele resolveu que ele não ia se contaminar com nada da Babilônia. Ele iria manter a sua vida consagrada a Deus, a sua vida alimentar, a sua vida espiritual. Ele pediu licença aquele que trazia o alimento para trazer para ele e para os seus amigos apenas alimentos saudáveis, legumes, frutas e que não iria tomar do vinho da mesa do rei. No lugar do vinho, ele queria água. O oficial responsável por alimentar todos os que estavam no treinamento achou aquilo muito estranho. Era o desejo de todos participar da comida do rei, participar da mesa do rei, participar das iguarias do rei, do vinho do rei. No palácio e fora do palácio, todos desejavam aqueles alimentos, os mesmos que Daniel e os seus amigos disseram que não queriam. Daniel e os seus amigos queriam os alimentos o mais puro possível, o mais que viesse da terra possível. Aquele homem ficou muito conflitado e Daniel ajudou ele a tomar uma decisão. Vamos fazer o seguinte, o Senhor nos alimenta dessa forma que eu estou lhe pedindo por 10 dias. No final dos 10 dias, o Senhor olha para nós 4 e olha para todos os outros. Se estivermos saudáveis, o Senhor continua nos alimentando da forma como nós estamos pedindo. No final daqueles 10 dias, Daniel e os 3 amigos pareciam mais saudáveis e mais bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. O oficial, então, permitiu que eles continuassem se alimentando com os alimentos do solo, com frutas, com vegetais, com alimentos saudáveis.
E ao longo daqueles 3 anos, eles estudaram a língua dos caldeus, eles estudaram a literatura, eles estudaram as ciências. E Deus deu àqueles 4 rapazes uma aptidão fora do normal. Eles impressionavam todos os que os treinavam. Eles impressionaram o chefe dos oficiais. Eles impressionaram o rei. Daniel serve aquele rei. Daniel se sobressai no palácio. Daniel se sobressai em todas as atividades que são entregues a ele. O primeiro rei morre, vem um segundo rei. Daniel serve esse segundo rei. Esse segundo rei tem uma vida curta, morre. Daniel continua vivo, servindo ao terceiro rei na Babilônia. Daniel teve uma vida longa. Daniel teve uma vida trabalhando como um estadista. Daniel era um funcionário público, não por escolha, não por opção. Por causa da guerra, Daniel foi tirado da sua terra natal, Daniel foi tirado dos seus pais, Daniel foi tirado da sua família, Daniel foi tirado da sua cultura, Daniel foi introduzido, apresentado a uma nova cultura, Daniel foi obrigado a trabalhar para o Estado. E nem por isso ele se tornou uma pessoa amargurada. Nem por isso ele se tornou uma pessoa ranzinza. Nem por isso ele boicotou o seu chefe. Nem por isso ele fez um trabalho medíocre. Ao contrário, Daniel, logo de início, precisou tomar muitas decisões. A decisão principal de sua vida é que ele iria continuar fiel ao seu Deus. Ele iria manter tudo o que ele tinha de conhecimento com Deus e ele ia desenvolver ainda mais relacionamento com Deus. E como é que eu sei disso? Porque no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, uma questão muito importante está acontecendo. Os invejosos começaram a querer derrubar Daniel. Daniel se destacava tanto, que ele foi escolhido pelo rei para, junto com mais 2, governar sobre 120 territórios. 120 territórios, cada um deles tinha um líder que reinava naquele território, e Daniel iria governar sobre esses 120 líderes junto com mais 2. Esses homens todos estavam com muita inveja e bolaram um plano para derrubar Daniel. Daniel era um estrangeiro, Daniel era para eles uma pessoa não quista, não bem-vinda. Eles não queriam Daniel mandando na vida deles, mandando na região que eles eram responsáveis. Eles estudaram a vida de Daniel, eles estudaram as fraquezas de Daniel e eles descobriram um ponto no qual, naquele ponto, eles poderiam derrubar Daniel. E através deste ponto, eles fizeram com que o rei, sem o rei perceber, assinasse uma lei, assinasse um decreto. Daniel 6,10 fala: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. A Nova Versão Internacional diz: ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E é aqui o ponto de hoje que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção. Daniel, quando fez a sua escolha lá atrás, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de fazer com que a sua vida fosse um reflexo do seu Deus, independente de todas as circunstâncias inóspitas que ele estava enfrentando, ele também fez a escolha de 3 vezes por dia se ajoelhar para orar, se ajoelhar para agradecer a Deus. Ele agradeceu quando ele foi retirado do seu país. Ele agradeceu quando ele foi capturado como escravo. Ele agradeceu quando seus pais ficaram para trás. Quando um novo mundo foi apresentado para ele. Quando o velho
mundo que ele conhecia e vivia era apenas algo lá da sua memória. Ele agradeceu quando coisas ruins lhe aconteceram. Ele agradecia cada vez que Deus ouvia a sua oração. Ele agradeceu quando o oficial permitiu que ele fizesse o teste para se alimentar apenas do que ele estava solicitando. Ele agradeceu quando ele foi aprovado no teste e pôde permanecer por 3 anos se alimentando das comidas específicas que ele passou a relação para o oficial da alimentação. Ele agradeceu quando ele e os seus 3 amigos foram reconhecidos como mais inteligentes e mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os outros que tinham participado do mesmo treinamento que ele. Ele também agradeceu neste dia fatídico, uma lei horrível que foi construída para capturá-lo tinha sido assinada pelo rei. O rei tinha sido lesado. O rei gostava de Daniel. O rei admirava Daniel. O rei recorria a Daniel, a ponto que colocou ele para supervisionar outros 120 funcionários do Estado. No entanto, aquele rei tinha sido enganado pelos outros homens invejosos e a lei tinha sido assinada. Daniel sabia o que aquilo significava, mas a Bíblia nos mostra que era um hábito que ele tinha desenvolvido e que no dia mau ele fez o que ele era acostumado a fazer no dia bom. No dia que a alma dele está em festa, ele ia lá e orava e agradecia a Deus. Mas no dia que a alma dele quis chorar, no dia que a alma dele quis gemer, no dia que a alma dele entrou em curto-circuito, ele foi para o mesmo lugar, para o altar de Deus, pois é no altar de Deus que tem respostas. Ele abaixou, ele ajoelhou, ele reconheceu que Deus é soberano, que o decreto pode ter sido assinado e até publicado, mas é o Deus vivo que está acima de todo o decreto, louvando e engrandecendo a Deus. Daniel viveu toda a sua vida, e o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel no final da vida. Neste momento, ainda estamos no capítulo 6, significa que vão ter muitos outros capítulos. Aquilo que foi programado para ser o fim de Daniel, através do louvor, da oração, através do poder supremo de Deus, não foi o fim de Daniel, foi apenas mais uma etapa da vida de Daniel que ficou registrada pelo próprio Daniel, para que eu e você possamos ler, possamos nos inspirar e possamos aprender com Daniel, que ainda que tenha um decreto de morte já assinado e já promulgado contra nós, nós não precisamos ficar pacíficas, nós devemos fazer o mesmo que Daniel fez a vida inteira, ter um lugar de oração na nossa casa, frequentar esse lugar todos os dias, fazer um bom hábito, estabelecer uma boa rotina, estabelecer uma rotina de oração, uma rotina de gratidão ao nosso Deus. Apenas pessoas que conseguem estabelecer uma rotina de gratidão, uma rotina de oração, são as pessoas que vão conseguir vencer o dia mau, são as pessoas que vão conseguir sobrepujar os decretos de morte. Deus colocou no meu coração, neste mês de novembro, passar o mês inteiro chamando, congregando, estimulando, incentivando ao povo de Deus dar graças. Já há mais de 7 anos, no mês de novembro, eu faço reuniões de ações de graças, estimulando que todos tenhamos uma vida, uma rotina cheia de ações de graças. Mas neste ano específico, Deus pediu o mês inteiro. Eu louvo a Deus por Ele ter me inspirado a fazer esse propósito, porque eu própria estou sendo extremamente ministrada, extremamente alimentada. E cada vez que eu falo em louvor, em ações de graças, eu vejo que é algo que nós precisamos colocar na nossa rotina diária.
Daniel foi um grande homem, porque ele tinha uma rotina diária de grandeza, na qual o horário com Deus, no qual a rotina com Deus, na qual o encontro com Deus, ele era prioridade. Por mais que ele tivesse um alto cargo, por mais que ele tivesse inúmeros compromissos, ele não abria mão de ajoelhar para orar e dar graças a Deus 3 vezes ao dia. Eu e você temos a nossa rotina, temos as nossas atividades, precisamos cuidar das nossas casas, precisamos fazer feira, precisamos cuidar do nosso trabalho, precisamos cuidar dos nossos familiares, temos uma vida agitada, mas que nós possamos nos inspirar no profeta Daniel, que nós possamos aprender com ele. Ele nunca abriu mão da rotina de oração, por mais compromisso que tinha, por mais importância que os compromissos tivessem, nada poderia passar na frente de Deus, nada poderia passar na frente do tempo de oração com Deus, do tempo de louvor e ações de graças a Deus. Que nós possamos fazer o mesmo para as nossas vidas. Este final de 2024, início de 2025, nós possamos estabelecer uma rotina na qual nós priorizamos na nossa casa um lugar específico para nos encontrar com Deus a cada dia, para orarmos a Deus, engrandecermos a Deus, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus e assim possamos tornar a nossa vida uma grande vida, uma vida na qual nós somos a essência de Cristo nesta terra. Que nós possamos juntas orar para que o Espírito de Deus fortaleça esse desejo em nosso coração e principalmente estabeleça essa rotina priorizando ao nosso amado. Espírito Santo de Deus maravilhoso, é o Senhor que habita dentro de cada um de nós. Eu te apresento a minha vida, eu te apresento a vida de cada intercessor. Eu te apresento a vida de cada pessoa que está inscrita aqui no canal, que tem orado por si próprio, que tem orado pelo seu cônjuge, que tem orado pelos seus filhos, que tem orado pela sua família, que tem orado pelos seus objetivos. Eu te apresento, Senhor, como objetivo número 1 para nós estabelecer uma rotina de oração e de ações de graças, que nós possamos compreender que através do louvor, que através das ações de graças, que através da gratidão a Deus, nós estamos fortalecendo nós estamos criando uma camada protetora, nós estamos construindo muralhas ao nosso redor, muralhas nas quais nós estamos fortalecendo a nossa mente, nós estamos fortalecendo as nossas emoções, nós estamos fortalecendo as nossas prioridades. Que o Senhor possa nos ajudar nesse objetivo, que o Senhor possa nos ajudar a não deixar as distrações tirar o nosso foco do principal. Jesus é o principal. Estabelecer relacionamento com Jesus é o principal. Através de relacionamento com Jesus, através de relacionamento contigo, Espírito de Deus, nós vamos receber instrução, nós vamos receber graça, nós vamos receber favor, nós vamos receber direção, nós vamos receber tudo aquilo que a nossa alma necessita. Nós precisamos, desejamos, queremos beber da fonte de vida, a fonte que nos rejuvenesce, a fonte que nos renova, a fonte que nos coloca para frente, a fonte que nos faz crescer, a fonte que faz com que as nossas vidas sejam bem vividas. Queremos chegar ao final desse ano inteiras, queremos chegar ao final desse ano em pé, queremos chegar ao final desse ano vislumbrando tudo que nós vamos fazer no próximo ano.
cheias de esperança, cheias de expectativas, cheias de uma direção. O Senhor tem palavras de vida para cada um de nós. O Senhor tem promessas para nós e para a nossa família. O Senhor é maior do que tudo que estamos vivendo, do que todo decreto de morte que foi soprado, assinado e até publicado nas nossas vidas. Nós estamos cientes que eles foram publicados, mas nós fazemos o reino espiritual ficar ainda mais atento e ciente que o nosso Deus é maior do que todo decreto de morte. Toda palavra que foi jogada contra nós, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, toda circunstância, toda a assinatura que foi dada contra nós, nós agora combatemos, pois a palavra de Deus nos dá autoridade. Toda arma forjada contra nós não vai prevalecer. Nós declaramos que caia por terra, que todo medo que veio junto com essas palavras seja amarrado. Nós boicotamos você, medo, nos levantamos em fé, pois o nosso Deus organizou todas as galáxias que existem, todas as galáxias que o homem já conseguiu dar nome, e até aquelas que o homem nem conseguiu dar nome ainda, nem conseguiu estabelecer onde elas são. O nosso Deus que criou, o nosso Deus que estabeleceu, e é através da palavra do nosso Deus que elas se mantêm aonde estão. A lua está aonde está, o sol está aonde está, pelo poder da palavra do nosso Deus. O mesmo vai acontecer na nossa vida. Apenas as palavras de vida do nosso Deus nós recebemos para nós, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos negócios. Nós vamos continuar crescendo, nós vamos florescer, nós vamos prosperar, nós vamos viver em nome de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Nós estaremos avançando, nós estaremos permanecendo, nós estaremos visualizando tudo aquilo que Deus já decretou para nós: vida, prosperidade, saúde, relacionamentos saudáveis, conexões divinas, grandes feitos, grandes acontecimentos, curas, milagres e maravilhas. Essa é a nossa herança e é para esses que nós vamos nos levantar. Nós recebemos, nós agradecemos e vamos permanecer declarando e proferindo sobre nós e os nossos palavras de vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo, meu irmão, minha irmã, e volte amanhã. Temos ainda mais 4 estudos e entraremos no nosso próximo propósito, que é profetizar sobre o ano de 2025. Aguardo cada um de vocês amanhã.